Senhor presidente, Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional resolve parecer pela aprovação do PL 2020 de 2015 e das emendas de plenário números 1 e 2, de autoria dos senhores deputados Décio Lima e Raul Júlio. O relatório. Pela CCJ agora, o nosso relatório. Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, projeto de lei 2020-2015. Disciplina a ação de indisponibilidade de bens, direitos ou valores em decorrência da resolução do Conselho de Segurança Nacional das Nações Unidas, CSNU. Autor, Poder Executivo. Relatório. Trata-se de projeto de lei que dispõe sobre a ação de indisponibilidade de bens, valores e direitos de posse ou propriedade. Deputado, só para realçar, Vossa Excelência deu parecer para a Comissão de Relações Exteriores e está dando agora, então, enviado para a Comissão de Constituição e Justiça. Exatamente. Temos parecer pela Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional, e agora pela Comissão de Constituição e Justiça. Trata-se de projeto de lei que dispõe sobre a ação de indisponibilidade de bens, valores e direitos de posse ou propriedade, ou de todos os demais direitos reais ou pessoais de titularidade direta ou indireta das pessoas físicas ou jurídicas, submetidas a esse tipo de sanção por meio de resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Segundo o autor, as resoluções do Conselho são cumpridas por meio de ação ordinária, que seguem o rito estabelecido no Código de Processo Civil sem nenhuma especificidade, o que acaba por gerar atrasos no cumprimento das resoluções internacionais, prejudicando as investigações de crimes de natureza grave e colocando o Brasil em constante pressão no âmbito internacional. Diante disso, dada a natureza desses bloqueios, normalmente utilizados para impedir o uso de bens para a prática de delitos contra a humanidade, entende-se que essas medidas devem ser realizadas, ainda que judicialmente, de forma mais célere possível, sob pena de ineficácia. A proposta for atribuída à Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional para análise nos termos regimentais. Posteriormente, o projeto de lei passará ainda pela análise do plenário, competindo a essa Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania manifestar-se quanto à sua constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e mérito. Duas emendas foram apresentadas ao projeto no prazo regimental. Esse é o relatório. Passo agora ao voto, senhor presidente. A matéria está abrangida pela competência privativa da União para legislar sobre direito processual, legítima iniciativa e adequada elaboração de lei ordinária, artigos 22, 1, 48 caput e 61 da Constituição da República. Materialmente, o projeto e as emendas encontram-se longe de afrontar a supremacia constitucional. Ao contrário, adequa-se aos princípios que regem o devido processo legal e a ampla defesa. No que concerne a juridicidade, o projeto se afigura irretocável, porquanto, primeiro, o meio eleito para o alcance dos objetivos pretendidos, normatização via edição de lei, é o adequado. Segundo, a matéria nele vertida inova no ordenamento jurídico. Terceiro, possui o atributo da generalidade. Quarto, é concetâneo com os princípios gerais do direito. E cinco, se afigura dotado de potencial de coercitividade. A técnica legislativa não carece de reparos, uma vez que se coaduna com os comandos da Lei Complementar 95/98, que é ditada em atendimento ao artigo 59, parágrafo único da Carta Magna, dispõe sobre a elaboração, redação, alteração e consolidação das leis. Quanto ao mérito, a proposta é louvável e, por conseguinte, merece o nosso apoio. O projeto corrobora para uma decisão mais célere, tempestiva e, ao mesmo tempo, equilibrada, capaz de concretizar a promessa constitucional de efetividade da tutela jurisdicional, em especial no que tange a indisponibilidade de bens, direitos ou valores em decorrência da resolução do Conselho de Segurança Nacional das Nações Unidas. O texto da inovação legislativa confere um perfeito equilíbrio entre o fim almejado e o fim empregado. Ou seja, o resultado obtido com a intervenção na esfera dos direitos do réu é proporcional ao fim a ser alcançado. Ademais, as novas regras destinam-se a disciplinar a matéria de forma a não deixar a decretação de indisponibilidade ao alvedrio de cada tribunal, conferindo uma solução harmônica e equilibrada para o processamento das resoluções do Conselho de Segurança da ONU. Em verdade, o projeto de lei contempla 12 artigos distribuídos em 4 diferentes capítulos. Primeiro, disposições gerais, do procedimento da administração, do bloqueio, das designações nacionais e disposições finais. No capítulo das disposições gerais, entre outras coisas, o projeto ressalva os direitos de terceiro de boa-fé
quanto à indisponibilidade de bens, assim como permite a liberação parcial de recursos para o pagamento de despesas pessoais necessárias à subsistência do interessado e da sua família. Essas normas prestam homenagem ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade, sem causar qualquer prejuízo às partes. Quanto ao procedimento, afigura-se, por sua vez, elogiável a opção legislativa de se estabelecer um mecanismo que impulsione o cumprimento das resoluções do Conselho de Segurança Nacional de Segurança da ONU e, ao mesmo tempo, desestimule o uso de expedientes procrastinatórios por parte dos réus. Com efeito, a reforma prevê que o Ministério Público Federal proponha perante a Justiça Federal a ação de indisponibilidade com pedido de tutela antecipada e realize a comunicação de todas as entidades que possam estar na guarda de bens, direitos ou valores no requerido prazo de 24 horas após o recebimento e a incorporação da resolução da ONU. Na sequência, será aberto o prazo para a apresentação de defesa do réu. A procedência do pedido implicará a realização de leilão dos bens bloqueados, que ficarão à disposição da autoridade internacional competente. Note-se, pois, que a despeito do mérito do rito estabelecido, há pequena alteração a ser feita no procedimento. Julgamos que a propositura da ação deve ser feita pela Advocacia Geral da União, conforme preconiza a emenda número 1. Em verdade, o bloqueio de ativos de indivíduos e entidades designadas pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas é medida que atende diretamente aos interesses do Ministério Público das Relações Exteriores, que inicialmente recebe as resoluções do Conselho de Segurança Nacional da ONU. Na Presidência da República, que as indeniza por meio de decreto presidencial, e do Ministério da Justiça, que atua como autoridade solicitante da ação judicial de indisponibilidade. Nesse sentido, o interesse dos referidos órgãos do Poder Executivo da União, na medida de bloqueio, impõe a atuação da Advocacia Geral da União, a AGU, como instituição responsável pelo ajuizamento da respectiva ação. Afinal, nos termos do artigo 131 da Constituição Federal, compete à AGU a representação judicial da União. Digno de nota ainda a possibilidade de se prever a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil. Quanto ao regramento da comunicação dos atos processuais, a reforma processual também carece de ajustes, cujo teor está estampado na emenda número 1. Com efeito, o caput dos artigos 9 e 10 estabelece que o Ministério da Justiça realize comunicações de atos processuais em juízo. Em verdade, essa competência deve ser da União, que tem personalidade jurídica, e não de seus órgãos. O Ministério da Justiça e outros órgãos da União serão comunicados das decisões judiciais por meio de seu órgão de representação judicial, a AGU. Os mesmos fundamentos justificam a inclusão da Advocacia Geral da União no rol de órgãos que receberão a comunicação efetiva do bloqueio nos termos do artigo 5º, parágrafo 3º. Conveniente ainda aproveitar-se a oportunidade em que se discutem modificações do procedimento de decretação de indisponibilidade de bens para inserir no texto a obrigatoriedade de homologação pelo Superior Tribunal de Justiça da decisão transitada em julgada em processo estrangeiro que decretar o perdimento definitivo dos bens, conforme dispõe a emenda número 2. Assim sendo, não há dúvida de que a reforma deve ser incluída no ordenamento vigente, porquanto o sistema atual serve muito mais aos interesses do réu possuído de bens ilícitos, o que precisa ser modificado. O processo de decretação de disponibilidade de bens, valores e direitos não pode ser um instrumento de favorecimento do réu. As regras atuais da execução oferecem meios para o executado furtar-se à constrição judicial, inviabilizando o atendimento de pretensão do Conselho de Segurança da ONU. Diante do exposto, meu voto é pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa, e no mérito pela aprovação dos projetos de lei em 2015, com as emendas número 1 e 2, respectivamente, de autoria dos deputados Décio Lima e Raul Jugman. Sala das comissões, plenário da Câmara Federal, deputado Arthur Oliveira Maia, relator. Presidente. Olá. Presidente.